eu acho que você dorme sonhando comigo, né? Porque não é possível. Você sempre me persegue. Seu ex-presidiário. Eu não sei o que eu tô acho que você tem que falar, sendo que você foi preso, né? Mas tudo bem, eu estou me candidatando com um presidiário. Ok, ex-presidiário, tudo bem. Vamos conversar então. Muito boa. Olá, empreendedores, bem-vindos a mais um vídeo aqui analisando a fala dos candidatos. E hoje, nosso candidato que está aí, segundo as pesquisas, em segunda posição, Jair Bolsonaro. Exatamente, nós iremos, antes de analisar as falas, olhar um pouquinho sobre o histórico de Jair Bolsonaro, sobre o que ele fez, quais foram os cargos políticos dele antes de ascender à presidência do Brasil. Nós temos aqui o primeiro cargo político de Jair Bolsonaro, foi em 1988. É longe. E ele foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Logo depois de 2 anos, em 1990, ele foi eleito deputado federal pelo PDC, cargo que exerceu até 2014, ou seja, ele teve aí 7 mandatos, se não me engano. Faz a conta. Sou de humanas, felizmente, vou deixar essa pra você. 4 mais 4, 94, 98, Que isso? mais 4, 2012, sei lá. Vou voltar. E aí, depois de 2 anos, em 1990, ele foi eleito a deputado federal pelo PDC também. E cargo que ele exerceu até 2014. E depois, em 2018, ele foi eleito o 38º presidente da República. E aí, se não me engano, nas eleições de 2018, nós tivemos... inclusive foi a notícia que eu ouvi, mas nunca parei para checar até o momento que estava escrevendo esse roteiro, de que ele não apresentou nenhum projeto de lei, nenhuma proposta de lei, e que nenhum dos projetos dele foram aprovados. Então, eu fiz uma pesquisa, inclusive vou deixar o site que eu fiz a pesquisa, e o site onde você pode encontrar os projetos de lei e as propostas dele. E lá estava dizendo que como deputado federal, ele apresentou 171 projetos de lei complementar, de decreto legislativo e proposta de emenda à Constituição, que são as PECs. E na Câmara dos Deputados, todos esses projetos foram apresentados na Câmara dos Deputados. Seus projetos versavam principalmente sobre benefícios para militares, segurança pública, saúde e economia. Acredito que para militares foi natural para ele, porque ele começou com essa causa. Ele inclusive foi preso quando servindo como militar, porque ele havia escrito uma matéria reclamando dos salários dos militares naquela época. E essa matéria ia contra aquilo que os capitães dele, que as pessoas que estavam no comando, digamos assim, pensavam. Então ele foi preso, se não me engano, por 15 dias no exército. E aí 2 projetos dele foram aprovados. Foi o projeto que fornece benefícios de isenção de imposto, o IPI, para bens de informática, e o projeto que permite o uso da pílula do câncer, fosfoetanol... E o projeto que permite o uso da pílula do câncer... O projeto que permite o uso da pílula do câncer, fosfoetanolamina. E o projeto que permite o uso da pílula do câncer, a fosfoetanolamina sintética. Então agora acho que nós podemos partir para o nosso quadro amado por todos. O querido. O queridíssimo. Verdade ou viagem? Como já sabem, passou aí 2. Se vocês não sabem, vão assistir os anteriores, entendeu? Exatamente. Então, muito bons os anteriores, porque temos fala de Simone Tebet, que diz que se não for o primeiro, é o segundo. Se não for o segundo, é o terceiro. Temos frases indecidas do Simone Tebet. Entendeu? Temos frases... Tem o Ciro elogiando o Ceará, como sempre. E trazendo dados que são meio viajados a respeito do Ceará, entendeu? Vamos ver o que o Bolsonaro vai proporcionar pra vocês. Eu vou falar algumas falas do candidato Bolsonaro. E aí esse Esther vai falar pra gente se isso é uma verdade, uma viagem, e nós vamos analisar essas falas. Foram falas do candidato ditas por ele no debate do mês de agosto, no debate presidencial, na Rede Band. E aí a gente vai trazer, porque aquele redebate rendeu. Vocês viram nos vídeos anteriores como rendeu aquele debate, foi muito bom. Ele é recente, então é bom que a gente pode
trazer aqui pra vocês. Primeira fala. Ele já começa assim, pá, entendeu? É bem direto. O PT foi contra os 400 lá atrás. Os 400 reais. Essa frase é uma viagem. Uma viagem. O PT não foi contra os 400 reais lá atrás. Que acho incrível essa frase, porque a gente não parafraseou nem nada, foi a frase exata. Realmente, o PT votou a favor da MP 1061, que fixou em 400 reais o valor do Auxílio Brasil, do Programa Social do Governo Federal, que substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família já era um projeto antes do governo Bolsonaro, e ele falar que o PT votou contra, tal, o PT tinha um Bolsa Família, então votou contra, sendo que tinha um Bolsa Família, entendeu? Mais uma vez, como a gente tá falando nos vídeos mais opinativos, né, que a gente apresenta essas frases, a minha opinião permanece de que muito pra gente ver como é muito dos candidatos, né? Tacar pau no governo anterior, eu não vi gente. Como ele tá no governo atual, ele não vai tacar pau nele mesmo. Ele vai elogiar o governo atual e tacar pau no anterior. Ele fala dos governos anteriores e tal, e a gente sabe que rivalidade, isso é fato, né? Rivalidade entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe que existe. Então, tem muito essas críticas e essa lavagem de roupa suja e tal. É muita lavagem de roupa suja, porque aquele debate rendeu um monte de roupa, viu? Menina, rendeu. Próxima fala do candidato Jair Bolsonaro foi: os números têm demonstrado que, desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, incluída a arma de fogo, obviamente tem diminuído no Brasil. É uma verdade. Por incrível que pareça. É uma verdade. Os dados do Monitor da Violência, Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, com base em dados oficiais da Secretaria de Segurança Estadual, mostra que foram 20,1 mil assassinatos no primeiro 6 meses de 2022, e que representam uma queda de 5% em relação ao mês de 2021. E em 2021, o Brasil também teve uma queda de 7% no número de assassinatos. Foram 41,1 mil mortes violentas intencionais no país. E foi o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2017. Então, desde 2017, no ano de 2021, foi o ano que teve uma queda e teve resultados muito significantes relacionados aos assassinatos. É muito bom esse dado. Eu me alegro, independente de quem esteja no poder, é sempre boa uma notícia assim, de que a violência reduziu. Quedas de coisas ruins, entendeu? É bom. É porque, assim, o Brasil ele é conhecido pela sua violência, né? As pessoas têm medo de sair, turistas quando vêm aqui têm medo de carregar um bem, um pertence, têm medo de ir para cidades como São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, por conta da violência. Então, saber que pelo menos isso melhorou, nem que seja um pouquinho, mas melhorou, é muito bom. Tá bom, porque desde 2017, né? E aí a galera pode falar assim, pô, mas como assim, né? O Bolsonaro, e aí associam Bolsonaro e armas, entendeu? E aí fala assim, armas prega mais violência e tal. A violência diminuiu, por algum motivo. Algo está acontecendo que a violência está diminuindo. Exatamente. E a última fala do candidato Bolsonaro foi: o respeito não falta da minha parte em relação ao STF. Essa é polêmica. Deu todo um rolê ali com o STF, porque a gente sabe também que tem tretinhas ali Tem. no Toda tribunal. semana tem uma treta nova do STF com o executivo. Exatamente. Ele fala assim: o respeito não falta da minha parte, porque Bolsonaro é santo, né? Gente, vocês querem pessoa mais respeitosa que o Bolsonaro. O cara, não, você viu? Super educado, calmo, uma pessoa pacífica. É tranquilo. Nossa, entendeu? Tranquilidade ele pessoal. sabe se portar nos lugares. Isso aí, gente, a gente Mas pensa só, pelo menos ele não saiu da mandioca. E essa fala dele, infelizmente, porque acredito que o respeito deve ser sempre fundamental em qualquer tipo de relação, essa frase dele é uma viagem, porque ele sim faltou com respeito ao STF. E não tem como a gente não associar Bolsonaro com 100% de respeito, porque a gente sabe do histórico do Bolsonaro, não só da presidência, mas antes também, ele não é uma pessoa assim que se porta adequadamente nos lugares, sabe? Em respeito de educação, ética e tal. Nesse caso, nós estamos questionando a questão do governo em si. Não defendendo ou
colocando defeitos, mas estamos questionando a pessoa do Bolsonaro e as atitudes dele. Isso. E aí, pô, o Bolsonaro é um trabalhão pra assessoria dele, né? Porque ele é meio contra as coisas assim, sabe? Ele é meio de bater o pé e falar assim, não. Tanto é que você pode claramente ver uma diferença quando ele segue o texto da assessoria e quando ele não segue. Porque, por exemplo, muitas vezes alguns vídeos que ele tem que se direcionar à população brasileira e ele está lendo o TP, claramente ele é meio engessado aqui e ele vai lendo. E aí quando ele está sem roteiro e fala o que quer, você vê toda uma espontaneidade ali. E aí não tem a questão do respeito que a gente viu aqui. Às vezes falta da um pouco. fala dele. O presidente foi desrespeitoso com o ministro do Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões. Em 2021, ele chamou o ministro Barroso de idiota e imbecil. Se isso não é falta de respeito, eu não sei o que é. Ele, aspas, só um idiota para fazer isso aí. É um imbecil. Não se pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. Pô, idiota e imbecil ali na mesma frase, entendeu? Tinha como expressar isso aí de forma diferente. E outra, não é questão não é só a palavra, né? O jeito que ele expressa, a forma de como ele fala, é uma forma agressiva e afasta muitas pessoas. Porque, na minha opinião, não é como um presidente deve agir, sabe? Sim, ele está num lugar, é o lugar de maior poder, digamos assim, e maior visibilidade de um país. Então, acho que a pessoa tem que tentar se portar de uma forma mais correta. O mínimo que uma pessoa que vai assumir um cargo de presidência tem que ter noções básicas de educação, saúde, economia, e principalmente a respeito da oratória, né? Porque você comunica muito com as pessoas. Sim. Então, saber se portar nos lugares, saber o momento de falar, saber o momento de calar a boca, entendeu? Saber o que falar, sabe? Então, o mínimo que deveria ter é isso. A pessoa que a gente não tá também falando que ele deveria ser perfeito, porque isso aí ninguém vai ser. Não, perfeição não tem, mas deveria seguir uma linha de sabe? Eu acho que a tentativa, muitas vezes, fala mais, sabe? Porque você vê que a pessoa tá tentando e que ela tá tentando melhorar e que ela quer ser uma figura melhor, digamos assim, para toda a população com tamanha visibilidade. E a gente vê pessoas insistindo, como o Bolsonaro tá há 4 anos assim. Muitas vezes a gente não vê esse tipo de mudança. Em alguns aspectos melhorou, se você for olhar um panorama geral de 2018 até aqui, mas em outros continua da mesma forma. A candidatura, a pessoa que está se candidatando, ela tem que sim saber se portar. Não é qualquer cargo, entendeu? Acho que ela tem que ter noções básicas, assim, e senso. Principalmente no período de pandemia, que ele ficou no governo. Já não foi muito fácil economicamente falando a respeito de saúde, educação, como a gente apresentou na questão dos planos lá. E ainda a pessoa não vai se portar assim. Eu acho que a sociedade tem que ver aquele presidente, conforme as falas dele, sentir confiança e tranquilidade, entendeu? A questão, por exemplo, da pandemia. As pessoas não sentiam uma certa tranquilidade, não, vai ficar tudo bem. Porque ele não passava isso. Mas ele poderia virar do caos, ele tinha que ser realista do que está acontecendo, mas alertar a população, né, de forma consciente e falar assim, ter um certo tom, uma certa forma de falar e tentar colocar essa visão de que, assim, eu tô aqui e vocês podem ficar tranquilos porque a gente vai resolver isso o quanto antes. Passar a segurança, sem mentir, sem passar por cima, sem roubar, sem fazer nada. Passar uma segurança verdadeira. Eu acredito que um pouco do pé atrás que a maioria das pessoas tem com o candidato é realmente essas atitudes. São essas atitudes dele como pessoa mesmo. Eu também acho. Porque, principalmente relacionado à economia, eu acho que as propostas são boas e podem dar certo, a gente não sabe, porque não foi praticado ainda tantas, assim, realmente. Não deu tempo de colocar tudo. Entendeu? Mas eu acho uma proposta interessante. Aí depende de como ele vai aplicar, como ele vai executar e como ele vai lidar, entendeu? Durante esse período. E também não tem que cuidar só da parte econômica, tem as outras áreas também, sabe? Então, tomar esse certo cuidado, né, que o presidente tem. A gente falando da oratória do Bolsonaro, o Ciro, pra mim, é uma pessoa que tem uma oratória muito boa. Sim. Sabe? É um cara que sabe conversar, independente das propostas dele.
a questão de oratória, linguagem, até mesmo a corporal dele, ela demonstra, assim, uma pessoa mais confiante, sabe, do que está fazendo. Dá essa impressão. O Lula, ele dá essa impressão também de, assim, mais tranquilidade, de carinho, de poder estar junto, Ele de tenta abraço, ele tenta sabe? passar essa imagem mais carismática, né? Exatamente, entendeu? E aí a Tebet mesmo, ela traz essa coisa mais mulher, mais empoderada. Então, eu acho que deveriam seguir uma linha não falsa, mas tentar ser o mais transparente. E aí é claro que nesse âmbito eu vou pro mundo imaginário, né? Porque é impossível isso acontecer. Uma utopia. É uma utopia. Esse foi o vídeo sobre analisando as falas do candidato Jair Bolsonaro. Coloque aqui nos comentários pra gente saber um pouco da sua opinião sobre essa questão dos comportamentos do candidato à reeleição e sobre as falas dele. Elas são as mais polêmicas, inclusive nós não pegamos muitas falas polêmicas porque queríamos falas mais recentes, por isso usamos o debate. E comentem aqui qual a sua opinião sobre o candidato, sobre as propostas dele, sobre as falas dele, sobre as atitudes dele como pessoa e seus comportamentos. Exatamente. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, para que a gente possa sempre estar enfatizando a questão da informação, opinião, né, e conscientização do seu voto. Exatamente. Todos os links que foram citados aqui durante o vídeo estão na descrição. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada e até a próxima semana com o candidato Lula. Olha, se vocês virarem jacaré, eu não me comprometo. Eu também não, viu? Porque eu tomando esse negócio aí, não sei. Esse trem foi feito rápido demais.